Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, animados, para o início dessa nova semana. É uma semana cheia de novidades aqui em matemática, sabia? Eu trouxe para vocês hoje um tema muito esperado por alguns e talvez até temido por outros, mas é necessário, pessoal. Então, nós vamos começar a perceber que alguns exercícios, tanto do livro Aprender Sempre, quanto do EMAI que nós utilizamos, você precisa saber esse tema para resolver os exercícios nesses livros, tá? Quer saber do que eu estou falando? Nem faz ideia? Então, eu vou mostrar aí o nosso tema dessa semana. Nós vamos estar falando sobre frações. Isso mesmo. Então, é muito importante que você esteja atento, faça as suas anotações, as suas marcações, para que você possa ir estudando, tá? E através desse estudo, realizando os exercícios que serão propostos. Por isso que a Pro deu outra pausinha no nosso livro, para que vocês possam entender primeiro o que são frações, para depois a gente continuar, tá? Só que eu vou avisando desde já, pessoal. O assunto fração é um assunto muito amplo. Então, eu vou trazendo para vocês aqui um pouquinho de cada vez, para que você não se confunda, para que você possa entender o porquê de tudo que nós vamos ver. Combinado? Então, vamos começar da base? Então, iniciando o nosso estudo. Primeiro, nós vamos definir o que são frações, tá? Na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Mas como assim? Então, eu trouxe um exemplo aqui, tá? Para que você possa entender. Vamos refletir um pouquinho. Imagine que eu tenho uma assadeira de bolo de cenoura, tá? Essa assadeira da Pro, ela é retangular. Esse bolo, ele foi dividido em 4 partes iguais. Veja o exemplo aí ao lado. Então, eu trouxe aqui uma assadeira, que está ao lado da definição aí que eu coloquei para vocês, mas está aqui acima da Pro, tá? Ela é retangular, tá vendo aqui? O meu inteiro, ele foi dividido, pessoal, em 4 partes iguais. Até aí tudo bem? Ótimo! Então, vamos continuar. Continuando. Antes de iniciar a nossa aula, a professora comeu 2 pedaços desse bolo. Vocês vão achar que a Pro é até gulosa, né? Mas é que eu tenho meu filho aqui em casa e aí a gente dividiu. Eu comi uma parte, ele comeu outra. Então, veja só as partes que nós comemos. É a que está em preto aqui que eu destaquei para vocês. Eu comi essa parte e o meu filho comeu essa outra parte aqui. Ou seja, sobraram na minha assadeira 2 pedaços, ok? Então, olha que interessante, pessoal. Para representar matematicamente essa figura, nós podemos utilizar uma fração. Então, para eu usar a fração, eu preciso entender que ela é composta por um numerador e um denominador separados por um traço. Então, para representar esse desenho que está aqui em cima, a maneira como ele está, eu vou fazer a seguinte coisa. Olha lá, a fração ela é um número, tá? Representada aqui por um numerador e denominador separados por um traço. Eu coloquei um traço e eu tenho que lembrar que o numerador é o número que vai acima. Que ele vai indicar para mim aí, pessoal, quantas partes eu comi, quantas partes eu estou considerando, que foram comidas. Então, aqui no caso, quantas partes foram comidas? 2 partes. Agora, o denominador, ele vai indicar para mim o total de partes que foram divididas o meu inteiro. Então, aqui, ó,
O meu inteiro foi dividido em 4 partes. Então, o denominador aqui é 4. E o meu numerador é 2, porque está sendo considerada a parte que eu comi da assadeira, tá? Aí eu tenho a fração 2 quartos. Para que você entenda ainda melhor o que é numerador e denominador, então eu trouxe uma definição para a gente conversar. Olhe lá. Denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Vamos observar? Olha lá. 1, 2, 3, 4. O meu inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Isso é muito importante. As partes não podem ser diferentes. Elas são iguais. Pro, mas eu me confundo em denominador e numerador. Então, eu vou dar uma dica para você. Denominador, que indica em quantas partes o inteiro foi dividido, é o número debaixo. Debaixo, denominador. Deu para fazer uma associação aí? Tá? Então, o número debaixo é o denominador. Já o número que está acima, pessoal, é o meu numerador. O que ele está representando? Ele está representando quantas dessas partes foram consideradas. No caso do nosso bolo, quantas partes foram comidas. Então, nesse caso aqui, nós comemos 2 partes. Então, está sendo representado pelo numerador, né, que é o 2. Para você lembrar que o numerador é o número de cima, associa numerador com nuvens. Ó, nuvem é o número que está acima, que é o numerador. Número debaixo é o meu denominador. Então, são algumas dicas aí que a gente usa para que você entenda qual é o numerador e qual é o denominador. Pensando nisso, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo para a gente fazer junto, para ver se você entendeu mesmo, tá? Então, eu tenho aqui algumas representações fracionárias. E eu quero que você escreva nos retângulos aqui embaixo a fração que corresponde a essas representações. No caso, começando da primeira figura aqui, ó, eu tenho uma figura inteira, tá? É um círculo inteiro que foi dividido em 4 partes iguais. E eu estou considerando somente uma parte. Então, qual é a fração que representaria essa figura? Se você falou 1/4, você, ó, acertou. Porque o meu numerador, ele indica a parte que eu estou considerando e o meu denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Vamos para a próxima? Eu tenho aqui outro círculo, só que dessa vez ele foi dividido em mais partes. Vocês estão observando aqui que eu tenho mais frações desse inteiro? Então, como que eu faço para descrever matematicamente essa representação? Vamos contar, né, gente? Qual é o meu total? Deixa eu usar aqui a minha caneta para poder contar com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meu inteiro ele foi dividido em 8 partes. Só que eu estou considerando dessas 8 somente 1, 2, 3. Então, qual é a fração? 3/8. Muito bem, quinto ano. Isso mesmo. Então, vamos para a próxima. Ó, essa aqui tá fácil de contar, né? O meu inteiro foi dividido em 4 partes e eu estou considerando 1, 2, 3. E aí, pessoal, como é que vai ficar? 3/4. E essa próxima figura aqui, ó? Ai, Pro, vou ter que contar quadradinho por quadradinho? Então, vamos usar as estratégias que a gente já tem conhecimento. Para eu saber quantos quadradinhos eu tenho aqui, pessoal, lembra da composição retangular? Eu vou contar aqui, ó, o número de linhas, 1, 2, 3, 4. E vou multiplicar pelo número de colunas, 1, 2, 3, 4.
4 vezes 4, ao todo aqui eu tenho 16 partes iguais. Se eu já estou percebendo aqui, ó, que metade dessas 16 partes estão pintadas, que eu estou considerando, qual é a metade de 16? Metade de 16 é 8. Então, eu tenho aqui o meu total, na verdade, a minha fração, né? É 8, 16 avos. Avos, professora? Como assim? Calma, que agora que você entendeu como nós podemos compor uma fração, nós vamos entender agora como fazer essa leitura de fração. Então, vamos lá. Leitura de frações. Na leitura de frações, quinto ano, nós precisamos nos atentar ao denominador, ou seja, ao número de baixo. Então, aqui, na parte do numerador, na verdade, ele vai se manter, tá? Se tiver 5, vai ser 5, se tiver 4, vai ser 4, se tiver 1, vai ser 1. Porém, aqui o denominador, ele vai mudar um pouquinho, porque eu não falo 5, 2, né? Não é assim que se lê fração, tá? Nós temos até a mania de falar 5 sobre 2. Informalmente, a gente até fala, mas matematicamente não é a maneira correta de estar fazendo essa leitura. Por isso, pessoal, é importante que você se atente aqui, ó, ao denominador. Vamos lá? No caso dessa fração aqui, qual é a maneira correta de fazer a leitura? 5 meios. 5 meios. Mas 5 meios, tem gente que fala 5 meio. 5 meio? Tá errado também, pessoal. Pensa assim, ó. O meu numerador, ele está aqui num valor maior que 1. Então, toda vez que for maior que 1, eu preciso usar aqui no plural, tá? Se fosse o número 1 aqui, por exemplo, aí eu poderia falar, né? 1 meio, porque é singular, é um só. Mas como aqui é 5, eu vou falar 5 meios, 6 meios, 7 meios e assim por diante. Então, toda vez que tiver o número 2 aqui, é meios ou meio se for 1, tá? E aqui embaixo, eu tenho 3. Eu falo 1/3? Não. Qual é a maneira correta? 1/3. Então, toda vez que o denominador for 3, eu vou ler terço. E se de repente o numerador for 4, eu vou ler 7/4. Não leio 7/4, hein? 7/4. E se por um acaso o meu denominador for 5? 2/5. No caso aí, porque eu tenho 2 aqui, tá, pessoal? E se fosse 7, por exemplo? 7/5. Lembra que está no plural, tá? Eu tenho mais de 1. Olha o próximo. 1/6. Toda vez que o denominador for 6, eu vou ler 1/6. No caso aqui, 2/6, 3/6 e assim por diante. E se for 7? 1/7. Tá no singular, então eu vou ler 1/7. Se fosse o 2 aqui no numerador, seria 2/7. Vamos continuar? Não parou por aí não, tá? E se fosse 8? Ia ser 3/8. Se fosse 9, e aí, o que você acha? 5/9? Não. Se for 9, aqui nesse caso, 5/9, no plural. E se de repente for 10? Se for 10, pessoal, é 7/10. Tudo bem? Agora, nós vamos acrescentar uma palavrinha usada por vocês, né? E precisa ser entendida para ser usada corretamente na fração. Então, pessoal, para todos os denominadores maiores que 10, eu vou ter que acrescentar uma palavrinha aí, tá? Por exemplo, no caso do 6, 11 avos, é exatamente isso, ó. Aqui eu tenho 11 no meu denominador, né? Então, eu vou fazer a leitura 6, 11 avos. Eu preciso utilizar, né, essa palavrinha aqui. Aí você vem perguntar para mim,
Pro, mas o que significa esse avos? Sabe que eu procurei para falar com vocês? Esse avos, pessoal, é uma abreviação. Então, essa abreviação aqui é de oitavos, que é uma palavrinha que vem do grego. Na verdade, não tem uma explicação definida, né, do uso desse avos. Porém, para os denominadores maiores que 10, nós precisamos utilizar avos na leitura de fração, tá? Vamos para o próximo. Como ficaria aqui, ó? Verifica que é maior que 10, em o meu denominador. Como que eu vou ler? 13, 12 avos. Exatamente. E assim por diante, pessoal. Agora, observem aqui nesse caso que eu tenho o 100 no meu denominador. Como que vai ficar a leitura dessa fração? 41 centésimos, tá? Então, se está, né, o 100 no denominador, 41 centésimos. Para por aí? Não, pessoal. Isso segue, tá? Eu trouxe aqui mais exemplos para vocês, certinho? Como que ficaria a leitura dessa fração aqui, ó? Percebam que o meu denominador agora é 101. Então, como que vai ficar a leitura dessa fração? 35, 101 avos, tá? Já voltei no avos aqui, tá? 35, 101 avos. Agora eu tenho 102. Se eu tenho 102, como que fica agora a leitura dessa fração? 43, 102 avos. E agora, eu cheguei em mais um número aqui, ó, no denominador, múltiplo de 10, tá? Então, como é que fica a leitura dessa fração aqui, ó? 7 milésimos. Tá dando para entender? Eu espero que sim. Pessoal, a leitura de fração, assim como os números, ela é infinita, tá? Eu trouxe algumas curiosidades aqui para vocês, mas não fique tão preocupado, porque assim, geralmente esses números com denominadores altos dessa maneira, nós iremos utilizar aí nas demais séries, tá? No quinto ano, a gente não costuma usar esse denominador tão alto assim, mas a critério de curiosidade, eu trouxe aqui para vocês entenderem que isso segue, tá? Porque os números são infinitos, as frações também, tá? Então, olhe lá. Como que fica a leitura dessa primeira fração aqui, ó? Presta atenção no denominador, como vai ficar. Então, eu tenho aqui mais 3 exemplos. Vamos lá. Vai ficar 4 décimos de milésimos, tá? 4 décimos de milésimos. Olha aqui o de baixo. 12, o quê? 12 centésimos de milésimos. Olha o próximo. O próximo, eu tenho aqui, deixa eu só grifar para vocês aqui, ó. Centésimos de milésimos. E o próximo? 1 milionésimo. Estão vendo aqui que eu já entrei aqui na classe dos milhões, tá? Aí eu leio 1 milionésimo. Deu para entender, pessoal? Eu espero que sim. Então, o que a gente aprendeu hoje, pessoal? Na verdade, hoje nós entendemos, né, um pouquinho desse conceito de fração, tá? E fizemos leitura de frações. Então, é importante que você tenha essa base para que a gente possa conversar, né, e aprofundar mais esse assunto que é tão amplo, tá? E o que eu deixo para vocês aí, ó? Retomem as suas anotações e estudem. Não adianta só ficar ouvindo, né? Anota tudo que você conseguir para que você possa retomar, estudar e aprofundar o seu conhecimento. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchauzinho!